Dos irmãos, uma ótima segunda-feira para todos nós, né? Como prometido aí na última live, nós vamos falar sobre identidade. Até peço perdão por não ter dado continuidade antes. Eu não estava muito bem, mas já estou recuperada, né? Já estou bem melhor, graças a Deus. E vamos falar sobre esse tema, esse assunto que o Senhor colocou no meu coração, para nós estarmos trabalhando em cima dele, que é identidade. Desculpa aqui pelo fio, meu celular está descarregando, eu tive que ficar nesse lugar hoje por causa da tomada mais perto para poder fazer aqui, né, sem correr o risco de o celular descarregar. Vamos orar, pedir a presença do Espírito Santo para esse ambiente, que ele venha falar conosco, que ele venha falar comigo, que ele venha falar com você, que ele venha nos convencer, que ele coloque em nós a identidade dele. Eu vou finalizar esse tema sobre identidade quando eu sentir do Espírito Santo, por isso eu não vou colocar uma data final, né? Até eu entender do Espírito Santo a paz do Senhor, amiga, seja bem-vinda. Eu vou finalizar esse tema quando eu sentir do Espírito Santo que, né, nós entendemos o que ele quis passar, nós compreendemos o que ele quis dizer. Mas por enquanto, nós trataremos desse assunto, identidade. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nos colocamos diante da Tua presença, Deus. Senhor, eu entrego a autoridade, o domínio desse ambiente, Pai, na Tua presença. Pai, esse ambiente é Teu, esse lugar é Teu. Pai, os meus irmãos que estão aqui agora e que verão mais tarde também são Teus. Pai, toma o nosso ambiente e a nossa mente na Tua presença. Pai, coloca em nós, Deus, o fruto do Espírito Santo e o dom da sabedoria. Que possamos sair desse lugar, Pai, entendendo tudo aquilo que o Senhor quer de nós, para que nós possamos ter uma identidade forjada e firmada em Ti. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Amém. O Senhor, ele vem falando muito comigo sobre identidade. Identidade. E hoje eu quero ler para vocês um pouquinho, tá? A gente não vai ler tudo não. Sobre a história de Daniel, que para mim é alguém que guardou a identidade dele até o fim. Ele cumpriu, né, ali o que Deus queria dele, de uma forma extraordinária, sendo quem ele era, mesmo num ambiente onde não favorecia. Vamos ler aqui Daniel 1, tá? Eu vou ler para vocês. Eu vou ler do Daniel 1 até o 8. Se eu for me estender um pouquinho mais, eu aviso, tá? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, dominou, né? Pegou ali cativos, levou as pessoas escravos e saqueou, né, ali o reino. E o Senhor deu a Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa de seus deuses. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestres dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidades para estar no palácio do rei. Ou seja, não era qualquer pessoa, tá? Ele queria uma linhagem real, né? Ele queria pessoas específicas para algo específico que ele iria fazer. E aqueles a quem poderia ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ou seja, eles ficariam 3 anos em preparo para só depois se apresentar na presença do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, linhagem real, lembra?
estavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Porém, Daniel propôs em seu coração, guarda muito bem isso aqui, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não o contaminasse. Aqui eu não vou ler toda a história para vocês, é muito lindo o livro de Daniel, eu recomendo vocês de verdade a meditar, né, nessa palavra, nesse livro que tem muitas lições para a nossa vida. Eu quero que vocês se atentem aqui em algo que me chamou muita atenção, né? Daniel propôs em seu coração. Ele propôs em seu coração, independente se, né, o príncipe dos eunucos iria aceitar ou não a proposta dele, ele já tinha decidido no seu coração que ele não ia se contaminar. Como que ele ia fazer isso, ele ia ver depois, mas ele já havia decidido no seu coração que ele não ia se contaminar. Né? Segunda coisa que me chama muita atenção aqui, já que nós estamos falando de identidade. Assim que eles chegam na Babilônia, que eles são separados, eles estão num contexto cativo, tá? Eles não estão na Babilônia de férias, porque eles quiseram passar um tempinho lá. Não, eles estão cativos. O rei foi lá, sitiou a cidade, pegou escravos e levou para a Babilônia. Então Daniel está lá, apesar de príncipe, apesar de estar num ambiente de algumas regalias, vamos se dizer que ele estava, vamos se dizer assim, presos comuns e presos que têm faculdade, certo? É diferente a prisão de cada um, não é? É diferente uma prisão de alguém que tem um certo grau de escolaridade e outro que não tem, certo? Então vamos se dizer que Daniel estava nesse contexto, cativo, porém no ambiente de algumas regalias, mas ele era cativo. Ele estava não pela vontade dele na Babilônia, né? Daniel, ele ali ainda era um rapaz, ele era alguns estudiosos falam que ele deveria ter entre 15 e 16 anos. Então, ele era um rapaz ainda. Porém, o que ele entendeu com a família dele? A adorar um só Deus, né? A meditar na palavra de dia e de noite, os mandamentos da Torá. Ele havia sido ensinado nessas leis, na cultura judaica. Então, ele tinha no coração dele que ele só poderia adorar e servir a um único Deus. E aqui, assim que ele entra, né, na Babilônia, que ele é separado ali, o que eles fazem? Eles mudam o nome de Daniel, não só de Daniel, os outros nomes também têm significados assim maravilhosos, mas hoje eu vou focar, senão eu perco o foco, eu vou focar em Daniel. Olha como que era o nome de Daniel. Daniel quer dizer, Deus é meu juiz. Eles mudaram o nome de Daniel, até anotei aqui, para Beltesazar. Bel, proteja o rei. Bel é um outro nome usado para Marduk, a principal divindade da Babilônia, ou seja, Marduk proteja o rei. O nome de Daniel, eles quiseram mexer tanto na identidade de Daniel, que o nome que glorificava ao único Deus, o Deus criador, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, foi mudado para Marduk proteja o rei. Então aqui, se Daniel não tivesse a identidade dele firmada, e olha que ele era apenas um garoto, ele tinha 15, 16 anos, tá? Então não é desculpa aí para, eu sou muito jovem, não tenho maturidade, não. Mas se você tem os princípios da palavra de Deus, independente de onde você estiver, você vai glorificar o nome dele. Seja na escola, seja na faculdade, seja no serviço. Se você tem a identidade de Deus gravada em você, independente do ambiente que você esteja, independente da sua idade, se você tiver as leis dele no seu coração, você vai glorificar o nome dele. E aí eu acho muito lindo, porque Daniel, não tá aqui escrito, mas eu creio que Daniel pensou assim, não, vocês podem me tirar, né, da minha casa, vocês podem até me trazer para um outro país, vocês podem até mudar o meu nome, me chama aí do nome que vocês quiserem, mas eu não vou me contaminar. Ele decide, o 8 é lindo, porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei,
E aqui muitas pessoas entendem esse versículo muito mal, porque tá falando assim, Daniel não comeu porque era carne, Daniel não bebeu porque era vinho, isso e aquilo. Não, gente, nada a ver, tá? Esquece isso. Daniel, ele sabia que as comidas eram consagradas. Antes de serem oferecidas para eles, a comida do rei era consagrada aos deuses pagãos que eles serviam, que a Babilônia servia, né? Um dos deuses era qual? Marduk, que era um dos principais deuses da Babilônia, o deus da criação, o deus da justiça. Esse Marduk que foi mudado o nome de Daniel para Bel proteja o rei, Marduk proteja o rei. Então Daniel falou assim, olha, eu vou propor no meu coração, eu não vou adorar outros deuses com a minha vida. Em mim eu não vou me contaminar, porque na minha essência, mesmo que eu estou em um lugar cativo, né, não podendo exercer a minha liberdade, estou aqui em cativeiro, mas eu vou decidir, eu não vou me contaminar com a porção do rei, eu não vou comer comida que é consagrada a outros deuses. Em mim, na minha essência, só vai entrar o que é de Deus. Então, Daniel, ele entendeu a identidade dele. Gente, não tem desculpa. Tá? Não tem desculpa quando a gente entende a nossa identidade em Deus, quem nós somos em Deus, não tem desculpa. O nosso cenário, né, ao nosso redor não é desculpa para que a gente fale, Deus tá vendo. Eu faço isso aqui no meu serviço porque, afinal de contas, aqui é meu serviço, Deus sabe, é meu ganha-pão. Sabe o que é? Ali na rodinha dos meus amigos, eu falo um palavrãozinho ou outro porque, é minha convivência, Deus sabe que eu adoro Ele. Mas você decidiu no seu coração não se contaminar com as coisas de outros deuses? Porque se você decidiu no seu coração não se contaminar com as coisas de outros deuses, não importa o contexto que você estiver inserido. Não importa. E também Daniel aqui, ele nem sabia direito qual era a estratégia que ele ia usar para não se contaminar. Mas primeiro de tudo, ele decidiu no coração dele. Depois, mais pra frente, vocês podem ler ali, né, todo o tratado que ele fez em comer só legumes, né, enfim. Aí já é uma outra questão. Eu estou falando agora aqui, né, sobre algo que o Senhor colocou no meu coração desde a semana passada, que é sobre identidade. Vocês querem ver alguém que tinha uma identidade lançada no mundo espiritual desde antes do nascimento, mas que não exerceu? A gente pode ver a vida muito clara de Sansão. Sansão, ele era alguém que tinha promessas de Deus. Ele tinha a identidade dele preparada. Deus entregou assim, você vai ser isso aqui. Ele não quis viver. Quanto que Daniel, né, ele não fala aqui que ele tinha uma promessa desde antes do nascimento dele, que ele era isso, que ele era aquilo. Não, ele era um dos príncipes de Judá, né, e ele foi levado cativo, mas ele decidiu permanecer na identidade dele. Qual que é a minha identidade? Eu glorifico o rei, Deus é meu juiz. Olha o nome dele, Daniel, Deus é o meu juiz. Eu não vou ser Beltesazar. Podem me chamar de Beltesazar, vocês podem me colocar na Babilônia, mas eu não faço parte desse contexto. Eu decido no meu coração honrar o meu Deus. Gente, a identidade é uma coisa tão séria. Eu estava aqui pensando, né, como trazer essa palavra para vocês. E eu senti de contar uma experiência que eu tive com Deus há uns anos atrás. Eu comecei a admirar uma moça da igreja. Até hoje eu a admiro, ela é linda, por essência. Mas ela é uma pessoa que não usa brinco, não usa maquiagem, é uma pessoa simples. Mas ela é linda na essência dela, mas simples. E eu falei assim pra Deus, Deus, eu acho que eu tô me arrumando demais pra ir pra igreja, né? Eu acho que eu vou me inspirar nela, eu quero ser como ela. E a partir de hoje eu não vou mais me arrumar. Não vou, eu vou, principalmente em cultos de doutrina, que na nossa igreja, no caso, é de terça. Eu falei, pelo menos de terça-feira, eu vou menos arrumadinha, né? Aí, tá bom, fui pra igreja, no meu coração entristecida com a decisão que eu tinha tomado, mas eu já tinha tomado, porque eu achava que eu estava demais. E aí eu falei, isso não glorifica o nome de Deus, né? No meu pensamento, não glorifica o nome de Deus isso, eu vou ser como ela glorifica o nome de Deus, na essência dela. E aí o pregador começou a ministrar a palavra. No meio da palavra ele falou assim, olha, acho que Deus não quis me envergonhar, né? Deus não revelou que era eu, mas só faltou. O pregador falou assim, olha, eu parei a ministração aqui para falar uma coisa para vocês.
Hoje eu vim com o meu melhor terno. Eu poderia vir com esse terno na Santa Ceia, mas eu vim hoje e era um culto de terça, de doutrina. Mas eu vim hoje porque para Deus tem que ser o melhor. Para Deus é o melhor, independente do dia que seja. E outra, e ele cravou isso muito bem claro. Ele falou assim, e outra, humildade não tem nada a ver com vestes. Existem pessoas com vestes de aparência simples, soberbas. E existem pessoas de aparência soberbas que são simples. Então, você não julgue ninguém. Ele falou várias vezes isso. Você não julgue ninguém por aquilo que ele veste, ainda que seja em humildade. E aí, aquela palavra entrou no meu coração, sabe? Como que assim, Deus me ama na minha essência. E ainda o pregador falava assim, Deus vai te usar como você é. Você não precisa ser como ninguém, porque você é como você. E aquilo entrou no meu coração. Eu falei, cara, eu sou como eu mesmo, né? Deus vai me usar, Deus me ama, Deus vai me usar na minha essência. É lógico que existem algumas coisas que Deus tem que moldar, né? Eu fui muito moldada por Deus, tá? Eu era muito mais espalhafatosa, muito mais expressiva. O Senhor, ele moldou a minha essência, mas ele não mexeu em quem eu sou. Ele não tirou, ele não precisou, né, me transformar num estereótipo cristão que as pessoas têm aí para poder me usar. Não, ele me usa como eu sou. E independente do lugar que eu estou, eu sou. Se eu estou na igreja, eu sou. Se eu estou no serviço, eu sou. Se eu estou na escola, eu sou. Eu sou o quê? Filha de Deus. Filha de Deus. Né? Eu falo isso muito, eu não ia falar, não estava nem programada essa frase que eu vou falar agora, mas eu sinto de dizer isso, tá? Se a roupa que eu vou trabalhar, que eu vou estudar, eu não usaria ela num ambiente de igreja, então por que eu estou usando ela? Não faz sentido. A roupa que eu uso, que eu posso ir na igreja, é a roupa que eu posso ir trabalhar. A roupa que eu posso... Ai, mas Maiara, então... Gente, então dá seu jeito. A gente tem que glorificar o nome de Deus em tempo e fora de tempo. A gente tem que glorificar a Deus em todos os ambientes. Daniel, ele estava cativo na Babilônia com todas as desculpas do mundo para dar para Deus. Sabe o que é, Deus? O rei me obriga a comer isso aqui. Como que eu vou glorificar o teu nome aqui, cativo? Estou contra a minha vontade. O Senhor permitiu, né, que Nabucodonosor saqueasse Israel e me trouxesse para cá. A culpa é sua, Deus. A culpa não é minha que eu tô aqui. A culpa é sua. O que Daniel fez? Ele falou, não vou arrumar desculpa. Eu não vou arrumar desculpa. Eu vou arrumar uma estratégia, um jeito de não me contaminar. Desculpas para Deus, gente. De verdade, não cola. Não cola. Quando a gente vai com desculpinha para Deus, Deus sabe, não cola. Então, reveja suas atitudes. O seu ambiente que você está não condiz com aquilo que Deus tem para você, sai. Babilônia não é o seu lugar. Babilônia, ela teve o corpo físico de Daniel. O corpo físico dele estava cativo na Babilônia, mas a essência dele, ela era de Deus, em tempo e fora de tempo. Daniel foi alguém, né, que mesmo amanhã talvez eu traga, eu não sei se o Senhor vai mudar esse personagem para falar de identidade com outros personagens, mas por enquanto eu me atento em Daniel, né? Mais pra frente a gente vai ver que Daniel é alguém que abria a sua janela e virava para Jerusalém. Ele estava na Babilônia, mas ele orava em direção para Jerusalém, como quem diz, eu estou na Babilônia, mas o meu coração é de Jerusalém. Eu estou na Babilônia, mas a minha essência é Jerusalém. Eu estou nesse serviço, eu estou nessa faculdade, eu estou nesse ambiente, mas o meu coração não é daqui. Eu não vou me contaminar com isso. Ele decidiu no seu coração que hoje nós possamos sair daqui, né, desse lugar aqui de devocional, entendendo que nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade. É difícil encontrar a nossa identidade em Deus, né? A gente vai ver nessa trajetória aí de identidade, Deus já ministrou algumas coisas no meu coração, pessoas na Bíblia que tinham tudo para ser alguma coisa e Deus vem falar, não é isso não, eu quero outra coisa para você. Então é muito difícil a gente descobrir quem a gente é, a nossa identidade. Eu sofri, eu penei, como eu falei para vocês, eu ainda vou contar o meu testemunho de como que eu descobri a minha identidade em Deus. Não é uma trajetória fácil, mas é muito mais simples quando eu decido
no meu coração não me contaminar, já é mais de meio caminho andado. Quando eu decido não me contaminar mais com as coisas do mundo, com as coisas vamos usar a Babilônia? Com as coisas da Babilônia, quando eu decido no meu coração que a minha essência, independente do ambiente que eu estou, glorifica o nome de Deus, é muito mais fácil. E para minha fala não ficar aqui jogada, tá, ao Léo, é algo que eu quero deixar muito claro aqui para vocês. Quando eu falo de que se você não iria com essa roupa para a igreja, por que você está usando ela? É tipo assim, no meu serviço eu tenho que usar tal coisa. Vamos se dizer que no seu serviço você tem que usar uma roupa mais justa. Mas então coloca um vest legging, gente. Mas então coloca uma camisa mais, né? Os homens também, né? Tenham assim, noção, senso. Não é um culto de doutrina aqui, tá? É só um devocional, mas é para vocês entenderem que a Babilônia, o externo, influencia tanto a gente que na hora de ir para a igreja a gente coloca um personagem. Na hora de ir para a igreja eu me visto ali, quadradinho, redondinho, coloco até a Bíblia debaixo do braço. Saiu dali, acabou. E se surgiu algo inusitado na igreja e você precisa sair correndo do serviço para ir para a igreja? Será que você, né, glorifica o nome de Deus? Será que você tem glorificado o nome de Deus? Será que os seus vizinhos, eles enxergam em você, Deus, o seu testemunho? Porque o testemunho de Daniel, eu não ia ler hoje não, mas eu vou ler. Daniel 5. Eu tinha deixado isso daqui mais pra frente, mas eu vou ler hoje. Olha só, Daniel 5:13. Aqui já tinha passado o rei, tá? Já não era nem mais aquele outro rei. Daniel já estava aqui com uns 80, 90 anos. Por aí, no mínimo. Em Daniel 5:13. Então Daniel foi introduzido perante o rei. E o rei falou e disse a Daniel: És tu aquele Daniel? Aquele Daniel lá atrás? És tu aquele Daniel? Que é dos filhos do cativo de Judá? A quem o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ou seja, Daniel deu testemunho de cristão uma vida inteira. Todo mundo que olhava para ele na Babilônia identificava nele um servo de Deus. Pela vida dele. Ai, Mayara, roupa não determina ninguém. Sim, gente, eu também concordo com isso. Mas existem, aqui não é só roupa não, tá? É comportamentos. Tá bom? Eu tô falando de roupa porque é algo que Deus trabalhou muito na minha vida. Então, assim, eu digo comportamentos. Existem comportamentos que não glorificam o nome de Deus. E se você não está dando bom testemunho, você já está se contaminando com a Babilônia. Você pode estar na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar em você. É clichê, mas é a realidade, tá bom? Essa semana, a gente vai continuar falando sobre identidade. O desejo do meu coração é que a gente saia dessas lives, desse devocional, entendendo quem nós somos no reino. Entendendo que, independente do que vier, nós possamos ter uma identidade tão firmada, como eu falei, né, na outra live sobre Jesus. Tudo que sobreveio na vida dele, a identidade dele como filho, continuou, independente das tentações, das provações, dos açoites, das humilhações. Ele entendeu, eu sou filho. Eu sou filho. E ele não se deixou abalar por nada. Então eu quero que, o desejo do meu coração de verdade, é que se alcançar uma única pessoa e ela falar assim, Mayara, eu entendi a minha identidade em Deus, já valeu, gente. Porque quando alguém sabe quem ela é no reino, nada mais para essa pessoa. Como diz, né? Eu amo esse versículo. Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem demônios, nem nada podem me separar do teu amor. Ou seja, nada para alguém que sabe quem é no reino. A gente vai falar de Paulo também, porque Paulo, ele arrasou, né? Paulo, ele arrasou quando ele descobriu quem ele era. Ele achava que ele era uma coisa, mas em Deus, ele descobriu a identidade dele. Eu falei semana passada sobre nossas habilidades, né? Sobre ser cheio do Espírito Santo com as nossas habilidades. Mas às vezes, nós estamos usando as nossas habilidades em lugar diferente da onde a nossa identidade em Deus necessita que a gente aplique elas. Porque às vezes a gente quer exercer as nossas habilidades para outra coisa. E Deus está falando, não foi para isso que eu te chamei. E aí, como que eu sei? A gente vai descobrir.
tá bom? Eu espero que o Senhor, ele nos ajude. Mas o primeiro passo é intimidade com Deus. Se Daniel não tivesse a intimidade que ele tinha com Deus, ele não teria como guardar o coração dele na Babilônia, porque ele tinha todas as desculpas para beber do vinho, para beber da comida, para dançar a dança, para falar a língua. Ele tinha todas as desculpas, inclusive a desculpa de culpar a Deus, e ele não o fez. Amém? Tem intimidade com Deus, tem intimidade com Ele, e você vai saber quem você é no reino. Senhor, eu quero finalizar essa live fazendo uma oração, te pedindo, Deus, para que nesse dia de hoje nada seja capaz, Senhor, de roubar essa palavra do coração dessa pessoa. Pai, que as investidas, as armadilhas, Senhor, que possam ser lançadas na vida dessa pessoa, sejam todas aniquiladas pelo poder da autoridade que há na tua palavra, Pai. Senhor, coloca, Pai, essa palavra no nosso coração, que nós venhamos, Senhor, conseguir entender quem nós somos no reino, quem nós somos para o Senhor. Pai, nos ajuda nessa caminhada. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Te espero aqui amanhã. Eu provavelmente vou continuar falando de Daniel, porque o livro dele tem muitos ensinamentos, mas eu estou totalmente na condução do Senhor para esse tema identidade. Amém? Um grande beijo, um grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.